Eu tava pensando, e toda vez que isso acontece eu acabo pensando em cadernos, e aí eu chego à conclusão que a vida seria mais legal se tivesse mais espirais. Espirais? Aspirais? Espirais, na matemática, é uma curva plana que gira em torno de um ponto central, chamado polo, e dele se afastando ou se aproximando segundo uma determinada lei. Ou seja, mistura matemática, que é Ramon, e direito, que sou eu. Quando se volta para a direita, é chamada de dextrógira, e para a esquerda de quem? Sinistrógira, ou levogira, a prima da pomba gira. What? Aspiral. Erro de ortografia. Escrita correta desta palavra é espiral. We have a winner! Eu sempre achava que a espiral matemática é espiral, mas de caderno era espiral, mas você não aspira nada, então não era. Eu não sei se eu herdei isso porque meu avô era gráfico, então eu sabia o nome de algum ou outro, assim, apetrecho gráfico, digamos assim, mas eu sempre tô querendo alguma coisa de gráfico. Eu quero aquela guilhotina para cortar mundos de papel, eu quero aquela perfuradora que perfura os buraquinhos do aspiral, e eu já tentei fazer, eu faço bloquinho, gente, eu adoro fazer bloquinhos, e era uma coisa que meu avô gostava de fazer, aqueles bloquinhos de papel pra vocês, sabe? Não é post-it? É post-it, sim. Isso, ele gostava de fazer capa de caderno, ele já fez um álbum pra fotos pros meus 15 anos. Onde é que eu tava? Não sei. E se você deixar, eu tô sempre indo numa gráfica, imprimindo alguma coisa, fazendo alguma coisa nova. Primeiro porque eu adoro fazer coisas. Eu acho que eu tenho uma pegada DIY, eu já reparei que DIY é algo que me faz ficar nervosa e animada e com borboletas no estômago e uma mistura de dor de barriga com um ataque cardíaco. É isso que aspiral não. É isso que DIY faz com o meu ser. Eu fico muito, muito, muito animada quando eu penso na possibilidade de fazer um DIY. Mas só pensar já me anima. E eu me sinto muito DIY com essas paradas de gráfico, sabe? Viva! Viva! Fique comigo! Check! Pra minha vida ser mais feliz, eu ainda vou comprar uma guilhotina e um perfurador daquele de espiral. Já dirimimos essa dúvida aqui. Porque eu acho que eu vou poder criar DIYs muito mais legais. Uma vez eu fiz um bloquinho e aí eu fiz um monte. Eu pensei, não preciso de um monte de bloquinho, o que eu vou fazer com tanto bloquinho? E aí tava tendo um evento aqui em Salvador e o evento tinha a Lula. Eu pensei, vou pegar um bloquinho e vou dar pra ela, porque eu gosto dela, né? Ponto final. E você pegar uma coisa sua e dar pro outro é uma mostra de muita importância que a pessoa tem, porque, tipo, meu bloquinho é tipo como se fosse meu filho. Eu tenho um bloquinho aqui que eu não risquei ainda por pena, porque é tão bonitinho, porque fui eu que fiz e porque... Pois é, depois que a Luli recebeu o bloquinho, que eu pensei que eu podia ter feito algo personalizado pra ela, porque ficou parecendo tipo, toma aí uma propaganda do meu canal. Não era essa a intenção, é porque não dava meio que pra explicar que era uma parte de mim que tava indo com ela, meio porque ia parecer muito dramático. Será que eu ainda tenho o álbum que meu avô fez? Tenho, peraí, eu vou buscar. Acabar o tempo de gravação, é isso? Ou só tá dividindo o arquivo em 2? Nunca saberemos, ou saberemos no próximo Globo Repórter. Como o cartão de memória vive, de que se alimenta. E por que ele divide o arquivo em 2. Então, eu consegui achar algumas coisas que meu avô fez que talvez tenha me criado esse amor pela gráfica. Que é, primeiro ele fez esse álbum aqui. Outra coisa que ele fez foi esse dicionário, a mesma capa, a mesma propriedade, mas ele fez... Hoje em dia já saiu mais um pouquinho, mas ele fez com essas letras, letra dourada. Ele escreveu Larousse Cultural, Dicionário da Língua Portuguesa, Alto Relevo, Letras Douradas, Frontal e Lateral. Nos meus 15 anos, ele fez este álbum daqui, que diz meu nome, arquivo confidencial, meus 15 anos, porque confidencial. Esta sou eu, alguns anos atrás. Esta sou eu e a minha amiga Mila, alguns anos atrás. Esta sou eu e as minhas amigas da faculdade, alguns anos atrás, num aniversário meu. Enfim, eu acho que meu avô Brocave, se ele estivesse vivo e lúcido, ele teria feito a capa da minha monografia, que foi douradinhas, alto relevo, esse tipo de coisa. Acho que não foi alto relevo não, mas foi dourada. De fato, eu tava pensando como a vida seria mais feliz de espiral, porque eu tava pensando num caderninho. Como eu falei, meus pensamentos acabam indo para cadernos. E aí eu pensei que eu sou chata com cadernos, porque eu preciso de um caderno especificamente do jeito que eu quero, pra me sentir à vontade para escrever naquele caderno. Se o caderno for mais diferente, assim,
assim, eu fico, não quero escrever nesse caderno porque é um caderno chato e tudo. E aí eu assisti o vídeo do Ramon e eu achei sensacional. É um vídeo do estilo que eu gosto, com piadas bobas e coisas divertidas. Enfim, não estou fazendo propaganda, eu estou. E aí eu me lembrei da minha fase quando eu iniciei no YouTube, que eu tinha meus cadernos e que eu anotava piadinhas ou coisas engraçadas que aconteceram no meu dia, que era o que alimentava os meus vídeos. Era basicamente o meu dia a dia, porque eu tinha um dia a dia mais ativo do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho que ficar muito tempo parada num quartinho. E eu parei de anotar essas ideias e as coisas que eu via. Parei também de reparar as coisas ao meu redor. Que transição mais negra na vida. E aí eu pensei, tenho que passar a reparar mais as coisas ao meu redor, mesmo que eu não tenha mais uma vida tão ativa de ficar saindo e voltando, saindo e voltando, saindo e voltando. Eu tenho que anotar essas coisas ao meu redor, anotar piadas internas da minha mente. Então eu preciso de um caderninho para viver e eu sou a louca dos cadernos. Tenho esses dois cadernos que foram os cadernos do início do canal. E aí tem muita coisa escrita, tem a minha antiga caixa postal, tem um monte de coisa. E tá faltando até mais um caderno, tem outro caderno aqui. Eu tenho cadernos mais antigos ainda, que esse aqui foi o caderno que a minha tia fez de 15 anos também. Minha tia também faz cadernos. Na verdade, esse ela encapou com tecido, botou essa firula aqui do lado e meio que coisou aqui. E ela me deu de 15 anos também, né? Meu avô e minha tia. Minha tia também faz muita coisa, gente. Eu acho que esse negócio de DIY e faça você mesmo tá meio que na família, porque meu avô e minha tia sempre tinham esse negócio de pegar as coisas e fazer. E eu sempre achei aquilo máximo. E aí eu peguei esse caderninho aqui, botei as minhas poesias e as minhas músicas, porque sim, eu era poeta e eu era escritora de música quando eu era adolescente, porque era a época que eu podia ser o que eu quiser. O que eu ainda posso, mas eu não quero ser nem poetisa, nem escritora de música. Se vocês quiserem depois que eu leio ou cante algumas músicas desse livrinho aqui, vocês deixam aí no comentário, falou? E é engraçado porque nenhum dos cadernos são terminados, porque eu começo usando o caderno e eu sinto uma força dentro de mim que fala, isso não é o caderno correto pra você escrever esse tipo de coisa. E eu não me sinto à vontade de escrever no caderno e eu acabo desistindo. Então eu tenho mais desses cadernos aqui, eu tenho infinidade desses cadernos. E aí eu cheguei, tipo, naquela força interior dizendo que meu caderno não é o correto pra vocês. Ó, eu tenho mais um aqui, só que esse é menorzinho. Eu gosto muito desse tipo de caderno, porque ele não é tão grande. Tá vendo? Ele é menorzinho, ele é mais gostoso, ele é bonito, ele tem um hipopótamo que eu chamei de Georgette. No meio tempo que eu estava com a minha luta interna com cadernos, eu comprei este tipo de caderninho aqui. Na verdade, eu queria aquele caderno chamado Moleskine. Foi aí que eu descobri que aquele caderno era uma fortuna e eu comprei uma versão genérica mais baratinha ou algo do tipo, que é esse caderninho preto. Eu me sinto tipo Death Note, sabe? Não que eu tenha assistido, não que eu saiba do que se trata. Eu tenho uma ideia, porque eu tenho amigos que assistiam, sei referências a respeito, mas eu me sinto com Death Note, eu me sinto um agente especial com esse caderninho e eu escrevi nele praticamente todo. Acho que, não, as últimas folhas não estão escritas porque aí começou a batalha de esse caderninho não é o certo pra você. Mas tem muita coisa escrita e depois eu vou até reler pra ver se eu não posso utilizar alguma coisa que eu não tenho utilizado pra fazer um vídeo ou algo do tipo. Eu tenho dois caderninhos desse, eu tenho esse e eu tenho um outro que aí eu senti que esse caderninho ainda não era o perfeito pra mim e aí eu não utilizei, creio eu, ele deve estar aqui na minha caixa. Isso é uma caixa que só tem cadernos e bloquinhos e esse tipo de coisa. Aqui ele. Como eu disse, ele tá aqui. Eu não utilizei ele. Podia começar agora, nunca é tarde, né? E depois eu comprei esse caderno, que foi um caderno que eu tinha usado pra fazer tipo um diário de viagem da minha ida pro Rio. E aí eu acabei não escrevendo nada nesse diário de viagem e eu pensei, vou utilizar como caderno para anotar ideias e nunca usei. Tá aqui. E eu tenho a minha agenda, eu tenho além dos caderninhos, eu tenho agendas também, essa é a minha agenda de 2015, que é uma coisa meio flutuante, às vezes eu tô anotando tudo na agenda, às vezes ela fica um mar branco por alguns dias e meses. E eu tenho bazilhões de bloquinhos. Enfim, vai entender o meu ser. Isso tudo foi bloquinho, eu que fiz a maioria deles. Tem o bloquinho do Sotero Geeks, nunca foi usado. Eu tenho o bloquinho do meu canal, que foi o que eu dei igual pra Luli, nunca foi usado. Eu tenho bloquinhos, eu tenho bloquinhos simples assim, que ele é só uma folha branca. Outro bloquinho simples, mais outro bloquinho simples. Eu tenho o bloquinho do Senac, que eu fiz um curso lá. Esse tem várias coisas legais.
Não, não tem. E quando eu achei que eu precisava de um bloquinho novo, mas que esses daqui não eram suficientes, eu peguei e fiz esse bloquinho, que foi na época que eu disse de fato que eu quero uma máquina perfuradora de espiral. E eu não tinha isso na minha vida, eu estava muito triste, então eu dei um jeito. Que foi o modo como eu fiz o meu planner, que eu queria que fosse espiral também. Eu fiz esse bloquinho. Eu tinha um perfurador normal e eu tinha isso daqui, daqueles negocinhos que você prende, você perfura, né? Pois é. Então foi o que deu pra fazer, eu achei que ficou uma ideia muito legal, mas ainda não tá perfeito. Então eu cheguei à conclusão que eu tenho esse bloquinho e eu adoro escrever nele, ele é bom pra deixar na bolsa, ele é todo branco, ele é muito legal, só que as folhas, elas vão saindo, porque ele é pra destacar a folha, de fato. Aí eu pensei, se fosse esse bloquinho com espiral, ia ser perfeito, porque a vida com espiral é sempre perfeita. Esse é a minha paranoia ultimamente, é um bloquinho assim com espiral. E esqueci de falar pra vocês desse caderno, que foi o caderno onde eu comecei a escrever o meu livro, que é Garotas e Garotas. E aqui, ó, ainda tem muita coisa do livro. E eu lembro que por muito tempo eu não escrevi nesse livro, nesse caderno, por causa de pena, porque ele tem as folhinhas coloridas. Ó, ela é todo decorado de personagens da Disney e tudo mais, e eu morria de pena de usar esse caderno. E aqui, ó, tem umas mensagens das minhas amigas da faculdade, vamos ler? Sami, minha amiga linda, estou aqui pra falar o quanto você é especial pra mim. Graças a Deus, a gente se aproximou e se tornou amigas. Grandes amigas, no caso. Tá escrito aqui, não que eu tô falando que a gente... Mas eu tô falando que a gente é grande. Enfim, confio muito em você, me divirto com suas gracinhas, estou sempre ao seu lado e tenho certeza que pode contar comigo sempre. Sempre comigo, eu não sei ler. Nunca deixe de ser uma menina meiga com maturidade de mulher. Te adoro muito. Isso foi de Lex. Agora, talvez eu tenha explicado pra vocês por que a minha vida é mais feliz com espiral ou não. Ou talvez eu tenha parecido uma louca maníaca dos cadernos e bloquinhos e tudo mais. Mas essa sou eu. Bem-vindo ao meu mundo.